Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje, nossa live número 111, hoje, dia 13 de janeiro, aqui no nosso horário tradicional, das 7 horas da manhã. Então, vamos para mais uma live nesse sábado. Hoje vou falar de um tema que eu tinha prometido para vocês no final da live de ontem, que hoje eu falaria de um tema que é muito recorrente dentro das rodas aí de desenvolvimento pessoal, quando o assunto é uma busca por uma evolução, por um crescimento, né, por um aperfeiçoamento, por assim dizer. Esse tema, esse assunto, ele está muito recorrente e eu acho importante a gente falar sobre ele, principalmente quando a gente está buscando um amadurecimento da nossa personalidade ou algo do tipo, né? Então, para começar aqui, para fazer essa abertura de olhar aqui com vocês, né? É uma queixa muito comum que a gente escuta, né? Que a gente recebe, principalmente quando a gente está trabalhando com algum cliente que está em busca de alguma realização, que está em busca de algum objetivo, ou também que eu escuto de muitos colegas, né, psicólogos que já terminaram a sua formação, que já estão atendendo, né, ou qualquer pessoa que vai fazer algum tipo de consultoria ou prestar algum tipo de assessoria para auxiliar alguma pessoa. E é uma queixa muito comum que a gente escuta, que a gente recebe, né, que é quando a gente faz aquela famosa pergunta, né, quando um cliente vem te perguntar, por que tu está aqui? E aí, quando o cliente está nessa busca desse desenvolvimento humano, desse aperfeiçoamento ou de um certo autoconhecimento, por assim dizer, é muito comum a gente escutar coisas do tipo assim, poxa, eu não sei onde eu me perdi, eu não sei o que eu fiz da minha vida, eu cheguei nesse ponto aqui, eu não sei quem que viveu essa vida até aqui, não sei, perdi o fio da meada, né? E aí, óbvio, né, um profissional com uma certa habilidade, ele vai puxando ali o fio da meada, vai sabendo fazer as perguntas certas e tal, para poder descobrir, até conseguir chegar a descobrir de fato por que a pessoa está ali, né? Então, essa sensação, assim, né, que vem do perdi o controle, né, da minha vida, né? Caramba, o que é que está acontecendo? Não sei exatamente explicar o que está acontecendo, eu perdi ali o controle da minha vida, eu não sei aonde foi que eu me perdi. Isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós em algum ponto da vida pode acabar passando por isso ou se vendo num momento assim, né? Agora o ponto central disso tudo me conta a tua história, tá? Deixa eu contar a tua história. Quando tu fala isso, é batata. A pessoa que tá vivendo esse momento, toda vez que tu pergunta isso, toda vez que tu pede para a pessoa contar a sua história, toda vez que tu quer ouvir a história dela, 90% das pessoas, 90% da grande maioria absurda das pessoas, ela tá contando a história dela do seguinte modo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou citar um contexto aqui, mas que é só para ilustrar o modo, tá? Você preste atenção no modo como a pessoa conta, não na história em si, né? Não na novela, mas sim na estrutura de como a pessoa vai contando a história quando ela se vê nesse ponto, né? É mais ou menos assim. Ela conta do seguinte modo: não sei, porque, sei lá, quando eu tinha 21 anos, eu podia ter escolhido lá fazer a faculdade de psicologia, ou sei lá, de nutrição, de fisioterapia, né? A faculdade que não é aquela que ela está vivendo naquele momento. Mas aí, minha família não me apoiava, né? Eles queriam lá que eu fizesse concurso público. Aí, para fazer concurso público foi melhor ter feito a faculdade de Direito. Aí eu fui lá e fiz a faculdade de Direito, mas aí eu não consigo estudar, eu não consigo passar em nenhum concurso público, né? Porque daí minha família não me apoia, não me apoiava, e aí eu não tenho aquela base financeira ali que outros colegas, que outros amigos meus têm, né? Aí eu não tenho eu não consigo ter 6 horas por dia para conseguir estudar, eu não posso alugar uma sala de estudo, né? Aí eu não consigo fazer tudo isso porque eu tenho que trabalhar no shopping, né? Então, histórias assim, estou só usando essa como exemplo, né? Não quero que vocês peguem a novela em si,
né? Mas sim a estrutura de como isso é contado, né? Num dado momento da minha vida, eu deveria ter feito tal coisa diferente, aí talvez tinham outras pessoas que deveriam ter me apoiado, não me apoiaram, aí eu segui um caminho que não é aquele caminho que eu deveria ter seguido, que se fosse aquele outro caminho, eu tivesse seguido, a minha vida teria dado certo. E aí começa essa história, né? Começa isso que eu chamo de eixo narrativo, né? A pessoa começa a se colocar nesse eixo narrativo. Ela começa a contar a sua história a partir de um lugar de um padecimento absoluto, né? A pessoa começa a contar a sua história a partir de um lugar de vitimismo, que no fim das contas é o assunto que eu falei que eu ia trazer aqui para vocês. A pessoa ela começa a contar a sua história a partir desse ponto, né? Desse lugar, né? Chamado vitimismo, né? Então, para isso eu preciso aqui que vocês façam um mergulho profundo comigo aqui agora, tá? Para a gente entender de uma vez por todas isso. Preciso que vocês prestem muito atenção que a gente vai fazer um mergulho profundo em relação a isso, para a gente de fato se livrar disso de uma vez por todas na nossa vida, tá? Para isso eu preciso desse mergulho profundo aqui, tá? Uma forma de contar a nossa história é exatamente essa, tá? De fato, essa é uma das formas da gente contar a nossa história. E é a forma que a maioria das pessoas contam a sua história. Coisas do tipo mais ou menos assim, ó. Ah, eu não consigo tal coisa. Ah, porque eu não pude tal coisa. Ah, porque não me deixaram tal coisa. Ah, porque a circunstância era adversa. A gente pode realmente, essa é uma das formas e é o que a maioria das pessoas faz, é essa forma de contar a tua história, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu conheço uma história de um menino, por exemplo, né, que era lá da cidade de um dos meus professores, que ele passou em medicina sendo caixa de supermercado. Ele trabalhava de caixa de supermercado ali embalando, né? E ele passou em medicina, né? A mãe dele era empregada, o pai dele era catador de lixo, e o garoto era caixa de supermercado. Aí o moleque lá, ele passava o dia todo empacotando fralda, empacotando leitinho, empacotando amaciante, 8 horas por dia fazendo aquilo ali, né? E era o que o moleque fazia. Aí ele achou lá umas apostilas de um cursinho lá, né, da cidade dele, e bom, passou. Aí talvez nesse momento alguém pense, mas ele é um gênio, tá? Não estou falando que esse moleque não é um gênio. Mas olha só o que eu quero falar para vocês. Talvez eu contando essa história, vocês vão pensar assim, então eu entendi. É a forma de se viver, a forma desse menino, né, que foi lá e conseguiu passar, e o contrário é a gente ficar contando uma história a partir... Não, vocês sabem, quem já me conhece, sabe exatamente que não é essa a história que eu vou contar. Né? Não é uma história de superação, olha só, se você quer, você consegue. Quem já me conhece sabe que não é esse tipo de história que eu vou contar, porque isso no fim das contas, para mim, como solução efetiva para a gente viver uma vida realmente de amadurecimento, a gente realmente conta a nossa história em primeira pessoa, não é isso que mais importa, tá? O que importa aqui, que eu quero que vocês prestem atenção, e vocês já vão entender que eu vou ligar todos esses fatos aqui, é que a gente sempre pode contar a nossa história desde um lugar de vitimismo, tá? Esse é um motivo pelo qual a nossa vida está paralisada. Ponto, tá? A gente sempre pode contar a nossa história desde um lugar de vitimismo e esse é um dos motivos da nossa vida, tá? Esse é o único motivo da nossa vida muitas vezes estar paralisada. Ponto, tá? Então, vamos passar para a próxima. Sabe por quê? Porque aqui está o mergulho que eu quero trazer para vocês. Aqui é o que está o fio da meada, aqui é o que está o que realmente importa, tá? Não importa, né, se esse menino passou para medicina, né? Não importa se tu passou para medicina ou se tu não passou para medicina sendo um caixa de supermercado, né? O que importa, no fim das contas, é que tem um modo que você conta a sua história. Existe um modo que tu conta a tua vida. Supomos que esse garoto lá, ele não tivesse passado em medicina, tá? Nada disso aconteceu. Ele continuou ali a vida dele, né? E aí, sei lá, ele não conseguiu passar em medicina. Mas aí, sei lá, ele acabou virando, sei lá, pedreiro. Né? Ele acabou virando servente de obras, né? Tem um modo que a gente conta a nossa história que é sair do vitimismo e aceitar a tua circunstância, independente do que estiver acontecendo.
na sua vida, né? Então, a gente precisa fazer um mergulho profundo, né? Não um discurso externo. Eu escutei o Machado falando sobre isso na live, então agora eu vou discursar sobre isso. Não é isso. Isso não vai ser efetivo. Não é isso que eu quero para vocês. O que eu quero é que a gente faça um mergulho profundo, de um modo em que a gente viva de fato isso, né? Que a gente observe a forma que a gente está contando a nossa história, independente do que estiver acontecendo fora. A gente vive num momento da nossa sociedade onde existe um convite muito grande para coisas do tipo assim, a culpa não é tua. Né? Não fique se cobrando, a culpa não é sua das coisas que estão acontecendo, né? Não leva isso tão a sério assim. Né? De repente você não conseguiu, mas porque existiam outras pessoas que de repente precisavam ter assumido essa responsabilidade e não assumiram, né? Eu não consegui passar porque o meu professor me reprovou, né? Sempre que a gente coloca essa culpa no outro, a gente abandona o que existe de mais importante na nossa vida, que é a construção da nossa própria personalidade. E como que a gente faz isso? A gente faz isso na forma que a gente conta a nossa história. Então o convite aqui hoje é para que a gente abandone primeiramente, antes de qualquer coisa, esse discurso de vitimismo, que é mais ou menos da seguinte forma: tudo está acontecendo contrário para mim, e aí a consequência, de um lado a causa, tudo está acontecendo de ruim, de negativo para mim, e a consequência e aí eu sofro, né? Essa primeira parte pode ser realmente que passe por alguns momentos que de fato seja assim. Aconteça algumas coisas realmente que são ruins, que são negativas. Mas essa segunda parte não. Eu não acredito que uma coisa é consequência da outra, né? A causa, coisas ruins estão me acontecendo. A consequência, eu sofro com isso, né? Primeira parte pode ser que tenha alguns momentos que realmente isso seja fato. Agora, o impacto que isso gera na minha vida, aí é onde está a forma que a gente conta a nossa história. E é aí que a gente precisa neutralizar essa força antagônica chamada vitimismo. É aí que a gente precisa neutralizar essa força que nos impede de construir, no fim das contas, a nossa personalidade. E vocês já vão entender o que isso, qual a ligação que isso tem com o que eu estava falando lá no começo, né? É mais ou menos assim: como a coisa acontece na minha vida, que muitas vezes eu não controlo, e o impacto disso em mim. Aí é a parte que eu controlo. O impacto que o que está acontecendo nas minhas circunstâncias, na minha vida, e o impacto que isso tem na minha vida, né? Então, um ser, né, que está padecendo, é um ser que fica contando a sua história a partir desse lugar de vitimismo. No fim das contas, se for parar para pensar, não sei se vocês conhecem alguém que é assim, é um ser que a gente não consegue contar para nada. É um ser que tu não consegue contar muitas vezes nem para pegar um copo d'água. Tu não consegue contar com essa pessoa para nada, porque o eixo narrativo dele é só sobre vitimismo, é só sobre as coisas negativas que aconteceram na vida dele, né? No fim das contas, é um sujeito que não está na vida ainda. É o que eu falo, é um sujeito que tem que ser cuidado. Por mais que seja adulto, por mais que já tenha uma idade avançada, tu não consegue contar com ele para nada, nem para pegar um copo d'água. Então é um sujeito que não está na vida dele, não está na vida real ainda, né? E esse tipo de... a forma que a gente conta a nossa história independe da circunstância que a gente está. Não importa se tu estiver num campo de concentração, que graças a Deus hoje a gente não vive mais dentro dessa possibilidade, pelo menos aqui no contexto em que a gente vive, graças a Deus, né? Mas não importa se tu vive nisso ou tu vive num castelo, né? Se eu não abro mão disso, se eu abro mão disso, no caso de poder contar a minha história em primeira pessoa, sendo o responsável pela minha vida, sendo a pessoa realmente que assume as rédeas ali de fazer a sua história acontecer, sabe o que a gente acaba virando no fim das contas? Lembra que eu falei na live de ontem sobre a garrafa, sobre a caneta? Se eu abro mão de contar a minha história a partir da minha autorresponsabilidade e não de um vitimismo, eu acabo virando essa garrafa aqui, ó. Eu acabo virando essa caneta, acabo virando aquela caneta, né?
no fim das contas eu viro uma coisa, né? Porque eu não tenho autonomia própria de conseguir o tempo todo fazer escolhas. A vida está escolhendo por mim, né? Então, a gente precisa parar de se colocar, né, como um passivo na história, né? Fica contando o tempo todo, né, a tua história, como as coisas estão acontecendo com você. Ah, porque eu perdi o meu emprego. Ah, porque me demitiram. Ah, porque a minha mulher me traiu. Ah, porque aquele meu... que foi falta de energia. Eita! Espera aí, vamos pausar aqui. Vamos ver se voltou aqui. Vamos ver se voltou. Alguém me confirma aí, por favor, se estiver ao vivo ainda. Não sei, aqui aconteceu uma queda de luz brusca aqui, apagou tudo. Eu só desliguei ali o... Voltamos, tá tudo ok, Fran? Depois eu vou querer saber o que foi que aconteceu nesse meio tempo aqui, Fran. Que, não sei, deu uma queda de luz grande, provavelmente a internet caiu também, mas o vídeo não parou. Aí eu desativei aqui a câmera e o microfone e agora voltou. Mas tá normal de novo. Então, beleza, vamos tocar o barco aqui que a gente não tem tempo a perder para ficar se vitimizando. Ai, meu Deus, acabou a energia, né? Olha o que fizeram comigo, estragaram a minha live. É mais ou menos a história que eu poderia contar agora, né? Então, a história que a gente tem que contar, tá bom, voltou? Então vamos tocar o barco, vamos fazer. É bom que as coisas acontecem na prática e a gente já pode demonstrar na prática essa postura, né? Vamos em frente, que é o que importa. E se não tivesse retornado a energia? Paciência, vai ter que salvar a live. Se desse, se não tivesse, vamos salvar. E amanhã a gente, depois, num outro momento, ia retomar e continuar, né? Mas, enfim, estava falando sobre esse discurso, né, passivo, né, de se colocar como passivo na história, de ficar narrando a minha história a partir... Oxe, acho, caiu de novo, hein? Acho que hoje tá sendo desafiador. Vamos ver aqui. E agora, acho que eu estou entendendo. O vídeo ele não está caindo porque acho que ele está sustentando no 4G quando a energia cai, quando o Wi-Fi cai. Acho que é aquelas ameaças de queda de luz, foi uma, foi duas, daqui a pouco ela acaba em definitivo. Mas vamos seguir porque a gente já está na reta final aqui. Então eu estava falando sobre esse discurso passivo, né? Do tipo, fui demitido do emprego, me demitiram, minha mulher me traiu, meu amigo foi desonesto comigo, né? Então, o que a gente precisa se perguntar nesse momento para começar a abandonar esse tipo de discurso que faz com que a gente terceirize a nossa história, né? Tá sempre se perguntando, o que eu faço com essa circunstância que me cabe no momento? Essa é a pergunta que precisa estar o tempo todo na nossa vida para que a gente consiga abandonar esse tipo de comportamento, esse tipo de discurso que não nos leva a lugar nenhum, né? Então, a pergunta é, o que eu faço com essa circunstância que me cabe? Qual é o próximo passo que eu posso dar? O próximo passo em serviço, o próximo passo em amor, né? Então, é dessa forma que a gente vai construindo, é dessa forma que a gente vai assumindo sem ficar terceirizando, né, a nossa história para ninguém. É dessa forma que a gente vai narrando a nossa vida, nosso eixo narrativo em primeira pessoa. Independente do que estiver acontecendo, eu tenho sempre a possibilidade de me perguntar qual é o próximo passo? Qual o próximo passo que eu posso dar para servir melhor, para amar mais?
Então, o que eu faço com essa circunstância que me cabe, com isso que está à minha frente nesse momento, né? Então, aí de repente alguma pessoa agora se pergunta, mas então você está dizendo que eu não posso mais sentir pena de mim? Tu até pode. Quer sentir pena de ti? Pode. Só vai ter uma consequência, né? Agora, por que vai passar uma vida toda fazendo isso? Meu Deus do céu, por que tu vai passar uma vida toda sentindo pena de ti? Né? Sentir pena, no fim das contas, é terceirizar essa vida que te cabe. Né? A vida é tão curta, né? A frase do poeta, né? Ao brilhar de um relâmpago nascemos e ainda dura o seu fulgor quando morremos. Tão curto é o viver. Porque realmente é curto. E aí tu vai usar tu vai pegar essa vida curta, que é um presente que te foi dado, para ficar sentindo pena de ti. Né? Tu vai passar a tua história toda, a tua vida inteira sentindo pena de ti. Né? A história que esse mesmo poeta conta, né? Um dia eu compartilho ela aqui. Ele fala de uma forma poética, óbvio, simbólica, que a nossa vida ela é escrita em 3 mãos, né? A tua, a mão de Deus e a mão do diabo. Quando tu fica terceirizando, se vitimizando, é como se tivesse entregado a caneta ali para o lado do mal. Né? Óbvio, disso de forma simbólica, de forma poética. Isso é abandonar a nossa história, né? Se tu abandona, me confirme aí se está normal. Tinha dado uma mensagem de baixa conexão aqui. Bom, enfim. Então, se a gente abandona essa nossa história, se voltou, Fran, obrigado. Se a gente abandona essa nossa história, a gente se torna uma pessoa, aí sim vale aquele termo, a gente se torna uma pessoa fraca, mas é uma pessoa fraca no sentido de alguém que não amadurece, né? Então, sem isso, sem olhar para a nossa vida dessa forma, sem a gente realmente assumir essa postura, né? Se a gente fica terceirizando tudo que nos acontece, né? Se a gente não assume realmente essa responsabilidade, essa é uma condição sem a qual não se pode amadurecer. A gente se sente à margem da condição humana, a gente vive com medo. Isso explica por que uma pessoa vive com medo o tempo todo, né? Porque no fim das contas, ela entregou, ela terceirizou a sua história para os outros. Ela conta a sua história a partir de uma terceirização, a partir de uma responsabilidade que não é dela. E aí a gente volta a ligar os pontos daquilo que eu falei lá no começo da live, né? É por esse motivo, é por esse tipo de postura, é por essa terceirização, é por causa desse vitimismo que uma pessoa chega num dado momento da vida dela que ela senta na frente de um profissional e aí ela dispara essa famosa frase: eu não sei o que aconteceu aqui, eu não sei onde eu me perdi, eu não sei o que aconteceu, eu não sei quem viveu essa vida aqui, não fui eu, né? Eu não sei, né, o que está acontecendo, não sei como eu cheguei nesse ponto, eu só sei que eu me perdi. Mas é óbvio, como que tu não vai se perder, né, meu filho? Se tu terceirizava tudo que acontecia na tua vida, tu entregava, tu estava dizendo que era a responsabilidade do outro. Tudo que te acontece é terceirização, é culpa do outro, tudo que está te acontecendo, né? Tu não assume as tuas circunstâncias para dar o próximo passo em liberdade e escolher o que tu vai fazer. Agora imagina se a gente podemos viver assim um dia, podemos viver assim uma semana, podemos. Agora imagina anos, né? Anos e anos e anos, muitas vezes décadas fazendo isso. É óbvio. Você vai fazer isso durante décadas, vai chegar um momento em que tu vai olhar e vai dizer: não fui eu que vivi isso aqui. É óbvio. Tu terceirizou a tua história através do teu eixo narrativo. Então é por isso que eu falava lá no começo. Não é importante se tu passou no vestibular de medicina trabalhando como caixa de supermercado, ou se tu é aquela pessoa que realmente acabou fazendo uma escolha que foi para o outro lado. A questão é como tu está contando a tua história, né? Tu está contando a tua história a partir de um ponto de padecimento, de vitimismo, ou de alguém que o tempo todo, né, abraça a sua circunstância e faz o que lhe cabe da melhor forma. Só existem esses dois caminhos, né? E o ser humano, ele precisa disso, ele precisa desse ponto de esforço, né?
e ele tem essa liberdade de escolher o tempo todo. Eu não sei se vocês veem isso como algo terrível, eu vejo isso como uma grande maravilha. Que é mais ou menos assim, ó, né? Não sei se tu já foi escolher alguma vez um animalzinho lá e tal para dar de presente para alguém, ou se tu ou para tu mesmo ter na tua casa, né? Quando chega num pet, né? Quando chega num pet shop lá para escolher um cachorro, quando tu vai escolher um cachorro, tu pode chegar e dar algumas credenciais e dizer assim, ó, olha, eu quero um cãozinho aqui que seja brincalhão e tal. Aí o cara do pet, eu tenho aqui um labrador, né? Ou não, de repente tu, eu quero um cão aqui que vai cuidar da casa, que seja, não, atento, seja vigilante. Eu tenho aqui um mastiff inglês, né? Aí tem como a pessoa falar isso. Por quê? Porque o cachorro, né, assim como qualquer outro animal, ele não vai se diferenciar muito se for um cachorro que está lá na Áustria ou se for um cachorro que está aqui em Porto Alegre. No fim das contas é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa. Eles têm, né, comportamentos ali diferentes. Agora, se tu vai num RH, numa empresa dessas, agência de RH, né, e aí tu vai lá e pede ali, eu quero aqui uma pessoa para trabalhar na minha empresa que seja responsável, que seja uma pessoa fiel, que seja uma pessoa leal. O cara da agência do RH, ele não vai te responder, olha só, eu tenho aqui um cearense, né? O cearense é muito bom nisso. Não dá para fazer assim. O ser humano não é assim que funciona, né? Do mesmo modo, né, o ser humano é o único que consegue, né, através da sua liberdade de escolha, através do seu esforço, mudar o tempo inteiro a forma como ele está vivendo a sua vida, né? Porque ele é o mesmo que se cobra, né? Poxa, eu poderia ter vivido melhor, eu poderia ter feito melhor, né? O animal não tem isso. Tu nunca vai ver um tatu-bola, por exemplo, nunca vai questionar, olha, tatu-bola, você não está cavando direito. Ele só faz aquilo que é da função dele, pronto. Agora o ser humano não, a gente vai viver com isso, né, o tempo todo, com esse ponto de interrogação, eu estou fazendo o meu melhor, né? E isso eu vejo como uma grande maravilha, porque isso nos traz a liberdade de escolher o tempo inteiro aquilo que a gente pode fazer. E isso passa pela forma que a gente vai contar a nossa história. Então, independente de onde tu chegou, independente do que tu já viveu, é sempre possível, a partir desse instante, a partir do momento em que tu desligar essa câmera e for viver a tua vida, tu passar a contar a tua história em primeira pessoa, né? Então, o convite de hoje é: vamos neutralizar, né, essa força antagônica que tira, né, a nossa condição humana. Ela se chama vitimismo, ela se chama terceirização. O convite de hoje é: vamos neutralizar essa força que habita muitas vezes em nós, que grita porque eu quero botar a responsabilidade no outro, do que me aconteceu, do que está me acontecendo. Não sejamos pessoas assim. O convite é que para a gente seja pessoas maduras, pessoas realmente que amadurecem, que constroem a sua personalidade, né? Então esse é o convite de hoje, que a gente saia dessa live mais fortalecido e fazendo isso realmente na prática, não só como um discurso externo. Isso importa muito mais do que aquilo que está de fato te acontecendo, mas como eu vou passar a assumir minha vida, como eu vou passar a contar a minha história, sem deixar com que isso cause um impacto negativo, independente dos acontecimentos, independente do que estiver acontecendo externamente. É assim que a gente constrói uma personalidade madura e, no fim das contas, é isso que eu desejo para você. Muito mais do que você ter as suas conquistas, né? É conquistar uma personalidade madura, por acreditar que esse é o caminho, inclusive para que, consequentemente, a gente conquiste outras coisas. Sem isso primeiro, tu vai construir castelo à beira de abismos o tempo inteiro. Se tu não constrói isso que eu estou falando primeiro, se isso não vem na frente, não importa, tu pode ter a conquista que tu tiver na tua vida, tu nunca vai estar pleno, porque tu nunca vai sequer desfrutar das tuas conquistas, porque tu está sempre contando a tua história como uma vítima, independente do nível, do patamar que tu tiver. Só vai mudar de nível, mas a história é a mesma. No fim das contas, não adiantou, tuas conquistas não adiantaram para nada, tá? Então, esse é o convite de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Curtam aí, compartilhem com mais pessoas. Chamem mais pessoas para as próximas lives, para estarem presentes aí com a gente. Desculpem os probleminhas técnicos aqui,
né? Então, espero que nas próximas a gente não tenha esse tipo de problema, mas é assim que a gente encara, né? Aconteceu, então vamos fazer o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem, já diria o sábio Mário Sérgio Cortella, nosso filósofo brasileiro aqui. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos que participaram aqui, João Vitor Machado, Franzolin, Ju Ribeiro, Vanessa Vidal pela primeira vez aqui com a gente também, seja bem-vinda. Geisa, Marina, minha filhada também entrou um pouquinho aqui hoje, então grande beijo para vocês, pessoal. O Ézio também entrou agora, então um excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira, 7 horas da manhã estaremos aqui novamente. Tchau, tchau, pessoal.